Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, como sugestão de um inscrito aí, eu quero montar até uma playlist sobre o Yasser Seirawan. O Yasser Seirawan foi um jogador, é um jogador muito forte, inclusive é um excelente palestrante, professor, tem livros e tudo mais. Ele é de família árabe, se eu não me engano, mas ele joga pelos Estados Unidos. Foi campeão americano, acho que por 4 vezes, campeão nacional. Derrotou em torneios ex-campeões mundiais, derrotou Mikhail Tal, derrotou Karpov, derrotou Ivanchuk, derrotou Spassky em torneios. Então é um jogador realmente de um talento incrível. Ele foi grande mestre aos 19 anos de idade, na época foi o mais novo americano. Então é um jogador realmente de grandíssima qualidade. E essa partida, o Yasser Seirawan está de brancas contra o campeão sem coroa, Vasily Ivanchuk. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é sensacional. O Seirawan abre aqui com o peão da dama D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7 e E4. Assim como na partida do Milko Bobotsov contra o Mikhail Tal, que eu mostrei aqui no canal, o Mikhail Tal de negras foi jogando exatamente os lances aqui do que o Vasily Ivanchuk está fazendo, é a defesa índia do rei, né? Então as negras permitem esse centro forte aqui das brancas para depois minarem esse centro, atacarem. Então D6, o lance importante, mais uma vez, segurando a casa de E5, abrindo para o bispo de casas claras e dando a casa de D7 para o cavalo. A partida segue com o bispo D3. Esse lance aqui já é diferente da partida do Bobotsov contra o Mikhail Tal. Esse lance é muito bom, porque apesar de colocar aqui, né, o bispo numa casa que ele não está fazendo muita coisa, ele virou um peão grande aqui, mas ele permite, ele passa primeiro para dar a casa aqui de E2 para o cavalo. Esse cavalo ele normalmente é melhor em F3, mas nessa linha ele fica muito bem aqui em E2, porque ele libera o peão de F para jogar um lance como F3 e pode no futuro atacar, né? Pode ser uma peça de ataque indo lá para F4, tá? Então essa é a ideia aqui do Seirawan. A partida segue com E5 então. E aqui pode parecer um pouco estranho esse lance, porque, enfim, ele coloca um peão bloqueando aí o próprio bispo e tudo mais, mas é um lance muito jogado, né? A teoria moderna permite aí esse lance ele tenta igualar aí a questão, atacar, né, imediatamente esse centro que foi permitido, né? As pretas permitiram esse centro forte e agora atacam aí com o lance de E5, né? Se houver trocas, a posição abre também para as negras poderem jogar, então é perfeitamente jogável aí esse lance. E o Seirawan então prefere avançar aqui e ganhar território com o lance de D5. A partida segue com A5 e esse lance faz todo sentido. O Ivanchuk não permite uma expansão, as brancas ganhariam muito espaço jogando com B4 e C5. Então aqui com o lance A5, além de tudo, o Ivanchuk vai jogar o cavalo em A6 e ficar dominando aí as casas de B4 e C5. Muito legal a visão aí do Ivanchuk. A partida segue com o cavalo de G em E2, cavalo em A6 seguindo com o plano e agora o lance F3, solidificando aí essa estrutura, o peão de E4. A partida segue com o cavalo agora aqui em D7 e o lance bispo em E3 aqui pelo Seirawan. Ele vai querer jogar provavelmente com dama em D2 e completar o seu desenvolvimento. E agora o Ivanchuk faz o lance bispo H6, atacando o bispo aí de E3 do Seirawan. O Ivanchuk tá louco? Ele pendurou peça? Como assim ele faz um lance bispo H6, né? O Ivanchuk tá certo, ele tem um bispo mal ali, ele quer trocar esse bispo, né? Aqui se o Seirawan tivesse capturado aqui esse bispo em H6, o Ivanchuk jogaria o lance dama H4 com cheque, recuperando o bispo na sequência. Depois de cavalo G3, dama toma H6, ele teria se livrado aí do seu bispo mal e tem uma posição bastante equilibrada aí no tabuleiro. Mas não foi dessa forma que seguiu. Depois de bispo H6, o Seirawan vai para o lance correto aqui, dama D2, defendendo o bispo, né, completando aí o seu desenvolvimento e atacando aqui o bispo de H6. Agora sim ele quer capturar. A partida segue com o bispo toma em E3, dama toma em E3 e aqui C6. Esse lance faz todo sentido. O Ivanchuk ele está buscando a igualdade. Aqui, por exemplo, lance comum. O que os livros mandam fazer? Terminou de desenvolver as peças da Roque, né? Então aqui se o Seirawan fosse de maneira dogmática seguir os ensinamentos dos livros, ele faria o lance Roque e aqui C6, então, do Ivanchuk permitiria o lance dama B6, forçaria aqui a troca de damas e as pretas teriam um jogo bastante equilibrado aqui numa posição como essa.
Portanto, depois de C6, por isso que o Seirawan não vai para o dogmático rock, não segue simplesmente o manual, e ele vai para um lance mais forte aqui na posição, que é o lance dama H6. Olha só que lance, que partida posicional incrível aí do grande mestre Yasser Seirawan, né? Com esse lance aqui, o rei agora não pode dar rock, ele está impossibilitado de dar rock. Ele vai ficar aí no centro, olha que bacana. A partida segue com o cavalo de D em C5, e aqui o Ivanchuk parte para cima do bispo e provoca um lance agora como grande rock. E mais uma vez o Seirawan vai para o lance correto com torre D1 e não faz o tentador grande rock. Aqui um lance como grande rock pode trazer problemas para as brancas. O rei, em geral, quando faz rock fica seguro, aqui ele não estaria muito seguro não. Por exemplo, depois de cavalo B4, atacando aqui o bispo, bispo recuando para B1 e A4, as pretas têm um ataque muito forte numa posição como essa, né? Se você tentar segurar o avanço do peão com A3, seria até tragicômico. Aqui com cavalo B3 seria checkmate, né? Então aqui o Yasser Seirawan tem que tomar cuidado, por isso que depois de cavalo de D em C5 ele prefere jogar com torre D1, corretíssimo o lance aí do Yasser Seirawan. A partida continua com dama B6 e agora o peão de B2 está atacado e mais um lance brilhante aqui, uma pérola posicional do grande mestre Yasser Seirawan. Bispo B1, olha só, esse lance permite a captura em B2, mas abre um ataque aqui na coluna D, abre a torre para poder jogar. Se dama toma B2 não foi o lance jogado, ele poderia seguir com D toma C6 e depois de B toma C6, primeiro dama G7 atacando a torre e depois de torre F8, torre toma D6 com excelentes possibilidades de ataque aí para as brancas, tá? Então depois de bispo B1, o Ivanchuk, vendo tudo isso, faz o lance rei E7, protege aqui o peão de D6, vai poder conectar as torres depois que o bispo de casas claras sair, e o Yasser Seirawan continua de maneira magistral. Ele não faz aí um lance como rock, que não dá mais, né? Aqui vão existir ataques descobertos. Ele vai para a ideia correta aqui, ele prefere manter o rei no centro, mas por incrível que pareça, o rei aí tá muito bem, tá protegido, tá ótimo o rei do Seirawan aí, então ele parte pro ataque agora com F4. E depois de E toma F4, a ideia correta, torre F1, não imediatamente recapturando o peão, mas trazendo a torre agora para o jogo. O rei realmente vai ficar aí no centro. Que decisão incrível aqui do Seirawan. A partida segue com torre F8 e agora dama toma em F4, ameaçando uma entrada em F6. O Ivanchuk continua agora com F6. D toma C6 foi jogado e agora abrindo aqui o ataque, né, em D6. Então a posição está complicada. Aqui o Ivanchuk recaptura em C6 com a dama para proteger em D6. Mas agora o cavalo entra aqui em D4. Veja com que rapidez o Seirawan parte para um ataque muito forte. A dama volta para E8 e agora cavalo D5. Outro cavalo entrando com cheque. Rei D8 e agora está caindo aqui em D6. Dama toma D6 com cheque. Bispo cobre em D7 e cavalo B5. E nessa posição o Ivanchuk abandona aí a partida. Pessoal, que violência, né? Com que rapidez o Yasser Seirawan, que foi só fazendo lance de desenvolvimento, de repente, né? O Ivanchuk não sabe da onde, ele está completamente perdido aí na posição, né? Uma pérola posicional do Yasser Seirawan. Destaque para o lance dama H6, né? Que foi quem possibilitou tudo isso, manter o rei do adversário no centro. A decisão de não dar rock, a decisão de não dar o grande rock. Quantas decisões importantes o Seirawan tomou e que fizeram com que essa partida acabasse rapidamente. Aí, em 22 lances o Ivanchuk abandonou. A grande ameaça aqui da posição é dama B6 seguido de cavalo D6, né? Dama B6 forçaria o rei aqui para C8 e cavalo D6 daria um cheque ganhando a dama na sequência, né? Então aí por isso que nessa posição o Ivanchuk abandonou, né? Aqui depois de um lance como F5, tanto faz, dama B6 cheque, rei C8, cavalo D6 ganha a dama. Depois de rei B8, cavalo toma E8, torre toma E8. E ainda teria cavalo F6, dando um duplo aí na torre e no bispo. Depois de torre E7, por exemplo, dama E8 com cheque, está caindo a torre. Depois de rei A7, dama toma E7. Então aqui seria uma perda massiva de material, né? Por isso que o Ivanchuk aí abandonou a partida. Que partida incrível, né? O Yasser Seirawan vale a pena. Eu tô abrindo até uma playlist aí para ele, porque tem muitas partidas sensacionais para a gente ver aí do Yasser Seirawan. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!